Tech está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje aqui com a Positivo S+, a gente vai falar de tecnologia resolvendo as dores da empresa. Quem abre o programa sempre comigo é a nossa Estela, direto do mundo virtual dela, cheio de tecnologia. Tudo bem, Estela? Eu tô bem. E você? Tudo bem também. O marketing, Estela, atende necessidades ou gera necessidades, hein? Olha, com uma rápida pesquisa feita aqui com o meu cérebro digital, eu vejo que muitos livros clássicos dizem que o marketing pode fazer as duas coisas: atender a necessidade do cliente ou gerar essa necessidade. Você tem razão. O Kotler, né, que é um dos autores mais importantes do marketing, já dizia isso, né? Tem as duas situações. iPhone é um exemplo, né, Estela? Antes de existir esse formato de telefone, a gente tinha aqueles telefones, smartphones com tecla, né? Mas o modelo que predomina hoje veio a partir de uma inovação da Apple, né? E gerou a necessidade de todo mundo ter esse tipo de celular. É um exemplo, né, de uma necessidade que não existia. Exato. Mas o curioso é que hoje, em muitas empresas, você precisa de tecnologia para atender essas necessidades, independentemente de quem a gerou. É isso aí, Estela. E é disso que a gente vai tratar hoje aqui no podcast. E para a conversa de hoje, para falar desses temas aí de tecnologia como meio e não como fim, tenho o prazer de receber aqui no podcast o Maurício Brizotti, que é CTO da eFarma. eFarma, que é uma empresa é, de tecnologia, com core em tecnologia, cabeça em tecnologia e que presta serviços diversos aí na área de saúde. Brizotti, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente hoje. Eu que agradeço, Cássio. Prazer estar aqui com você, com o Leandro, para a gente ter essa conversa, né? Acho que falar de tecnologia é um negócio sempre muito interessante, né? Ainda mais hoje em dia, que tecnologia está presente em tudo, né? Mas acho que o ponto que você colocou, né, é a gente olhar a tecnologia não só pela tecnologia. Eu acho que como que a tecnologia realmente resolve dores, né? Traz oportunidades em cima das dores que a gente tem aí no mercado, especialmente a farma que olha muito para a questão da saúde, né? Prazer aí estar Uhum. falando com vocês. Muito legal, prazer. E o Leandro em questão é o Leandro Crespilho, já esteve muitas vezes aqui com a gente, está de volta para ajudar a enriquecer e aprofundar o papo. Leandro, é sempre bom ter você aqui. Obrigado por estar mais uma vez com a gente. Olá, Brizotti, olá, Cássio. É sempre um prazer participar dessa conversa, trocar experiências com pessoas tão importantes no nosso mercado e no nosso dia a dia também, né? Porque essas empresas, elas fazem parte do dia a dia de todo brasileiro que busca mais qualidade de vida e mais saúde. É isso aí, bacana. E vamos lá então. Acho que a gente já mais ou menos deu uma pincelada, Brizotti, aí no tema, né, do que a gente quer abordar hoje. O meu mundo, eu venho do marketing originalmente, depois para tecnologia, né? E eu me lembro que quando eu fiz MBA na ESPM, quando velho, viu, Brizotti, já faz quase 20 anos, cara. Experiente, experiente. Experiente, é. Mas o professor na época, o Carlos Monteiro, saudoso Carlos Monteiro, era o coordenador, o diretor do curso, o professor, um baita professor, tinha sido do varejo por muito tempo. E ele trouxe uma provocação, né? Que assim, o marketing atende necessidade ou gera necessidade, né? E ninguém soube acertar quando, na verdade, são as duas coisas, né? Se você pegar conceitualmente, tem hora que o marketing atende, tem hora que o marketing gera, tem hora que atende e gera. Mas essa conversa foi há quase 20 anos, né? Hoje a gente teria um segundo tempo dessa conversa. Tá bom. E como é que você entrega isso? Eu acho que as empresas que menos, até as empresas que menos transparecem ter tecnologia, acabam precisando da tecnologia por trás, né, para entregar esse atendimento à necessidade. E você que está nessa área, enxerga dessa forma, Brizotti? No fim das contas, é a tecnologia que sofre lá nos bastidores para fazer a promessa se concretizar? Eu acho que faz parte da característica da nossa área, né? Eu acho que nós nascemos ali para estar resolvendo essas coisas, né? Eu não diria que é um sofrimento, né? Eu acho que é o nosso core, é realmente estar ali pegando
não só o que nasce no marketing, né? Eu acho até que quando a gente fala, por exemplo, de startup nasceram para resolver dores que ninguém enxergava ainda, né? E de repente isso começou Verdade. a ter um tamanho, ganhar uma expressividade maior no mercado, né? Então acho que talvez você abordou pelo marketing, o marketing talvez fazia parte desse papel, principalmente nas grandes corporações, né? E de repente ver as startups aí ter um olhar mais abrangente para tudo isso, né? Mas acho que no final do dia, sim, é um desafio que TI tem que ajudar a resolver, e não só TI, né? Vamos deixar mais abrangente isso também. Acho que produto digital precisa abraçar um pouco essa ideia e começar a buscar resolver essa coisa, né? E apoiar, acho que nas iniciativas que marketing acaba gerando, né? Ou dores que ele está resolvendo, ou coisas que ele está gerando, né? Acho que talvez o desafio maior aí está no equilíbrio, que muitas vezes se gera algumas necessidades que efetivamente não são necessidades, e a gente cai naquela velha discussão do passado, de repente estar investindo um dinheiro grande em tecnologia para resolver uma suposta necessidade que não é, e esse dinheiro depois vai todo pelo ralo. Acho que aí a gente conseguir ter o equilíbrio dessas coisas e ver como é que a gente consegue medir realmente o valor que isso pode gerar. Por isso que eu falei até um pouco de produto digital, né? Porque as ferramentas que o produto digital traz, de você ter os MVPs, ter os experimentos, fazer os discoveries e no processo de discovery validar se aquilo realmente é uma oportunidade, é uma necessidade e vai gerar valor, acho que é a forma que a gente consegue de tentar equilibrar um pouco esses pratos e apostar no que realmente vai trazer dinheiro para a organização, né? Bisotti, esse é um ponto interessante. Nós hoje existe uma aproximação muito grande no que se diz em tecnologia e saúde, né? Qualidade de vida. Porque muita gente até então lidava com tecnologia mais relacionada ao trabalho, e a qualidade de vida é mais relacionada ao tempo livre que você tem fora do trabalho. E aí nós percebemos que existe hoje em dia uma preocupação enorme em conscientizar diferentes públicos, né, que estão em torno da farmacêutica. Por exemplo, as pessoas elas estão mais preocupadas em emagrecer do que ter saúde, mais ligadas à estética do que simplesmente à saúde. E o emagrecimento seria uma consequência, né? Aí falando de tecnologia, falando da aproximação, da ajuda que a tecnologia pode dar para esse processo, né? A inteligência artificial generativa hoje ela consegue ajudar a cumprir esse papel de conscientização do público? Eu acho que sim, mas tem um desafio aí também, né, Leandro? Porque no final das contas, hoje em dia a gente fala muito de IA. Aliás, todo lugar que você entra está falando de IA. Curiosamente, esses dias eu te vi na igreja, até o padre estava falando de IA. Uma coisa bizarra a proporção que essa coisa chegou, né? Mas e no final das contas, as ferramentas de IA elas resolvem muitas dores, resolvem muitos problemas. Só que tem um pré-requisito antes, né? Que são os dados. Se você não tiver dados estruturados, se você não tiver uma boa estrutura de dados, como é que essa IA vai resolver os problemas, né? Então, eu acho que sim, é um caminho, mas precisa ter cuidado de como é que você vai fazer essa coisa, para não cair no modismo de dizer tem uma IA para isso e talvez essa IA não está realmente atingindo o objetivo que se espera, né? Porque você falou, a pessoa muitas vezes está preocupado em emagrecer para ficar bonito na foto do verão, né? E depois que passa o verão, volta tudo como era antes, ou seja, ele não está muito preocupado com a saúde, ele está preocupado com a estética. Por outro lado, hoje você tem uma enxurrada de relógios e aplicativos e etc., que te ajuda ali ao cuidado, né? Exercício físico, etc. e tal. Tem um monte de aplicativo que te leva ali, talvez, à saúde integral, com dieta, com informação da caloria dos pratos, etc. Tem um monte de coisa. É muita coisa que está chegando na cabeça do consumidor final, mas às vezes ele está um pouco perdido de como usar essa coisa toda e de como dar continuidade nessa coisa toda, né? Então talvez a IA poderia entrar um pouco nisso de começar a capturar. Talvez tomou o remédio para emagrecer, mas vamos então incentivá-la agora a cuidar da saúde integral com exercício, com uma boa alimentação, etc. e tal. Começou a cuidar e começou a usar pouco esses aplicativos. Como é que a IA pode voltar a incentivá-lo a cuidar da alimentação, a cuidar de fazer o exercício, a saúde integral, etc. Mas para tudo isso precisa ter dados estruturados, isso precisa estar armazenado em algum lugar para a IA poder realmente ser eficiente. Acho que um pouco do desafio está em torno disso, né? Acho que quem conseguir achar a forma de ter essas informações e abordar isso vai estar seguindo um caminho de sucesso, né? Queria falar de dados mais para frente, Brizotti, mas
É um papel que você enxerga para as farmacêuticas, isso? Cabe a elas fazer, ou também a elas fazer? Claro que você não pode colocar todo o fardo, né, de uma responsabilidade dessa nas costas de uma empresa ou de uma indústria. Mas você que está nesse meio e conversa com as pessoas, as farmacêuticas chamam para ela eventualmente a responsabilidade dessa conscientização usando o IA como ferramenta? Eu vejo que tem algumas das grandes, né, algumas conversas que eu já tive, até no passado também, em alguns fóruns que eu participei, algumas das grandes têm essa preocupação, né? É que no fundo, quando a gente fala de dados, esse dado ele não vem só de uma origem, né? A farmacêutica ela vai ter o dado do consumo do medicamento, né? O dado, por exemplo, da frequência dele, de repente, no cardiologista, ela não tem essa informação. Quem vai ter é a operadora de saúde. Então teria que ter ali um acordo ali com as operadoras de saúde para ter acesso a essa informação e poder compor essa informação. E aí, se ele está realmente fazendo a atividade física dele, se ele está fazendo a dieta dele, o aplicativo que ele está usando, que de repente pode ser até de uma solução proprietária ali, né, do celular ou do relógio que ele está usando. Então precisaria ter alguns acordos ali. Alguém precisa liderar isso, alguém precisa encabeçar. Talvez a farmacêutica sim, pelo tamanho e até porque ele acaba tendo uma proximidade maior talvez do consumidor no final das contas, né? Porque vamos pensar, cardiologista eu vou uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, dependendo da pessoa que tem uma comorbidade, vai a cada 3 meses. Mas na farmácia, de repente, eu vou todo mês. Tem gente que vai toda semana. Então, como ele tem talvez essa proximidade com o consumidor, ele teria uma facilidade maior de conseguir ter essa aproximação e ter essa abordagem. E, naturalmente, ter esses dados para retroalimentar todo esse ecossistema e colocar a IA dentro desse ecossistema para poder ajudar. Acho que é uma hipótese que poderia ser validada, né? Sim, com certeza, Brizotti. A tecnologia, ela dita o ritmo de muitas coisas, né? E você aí atuando dentro de uma empresa de tecnologia de saúde, naturalmente deve pensar e se preocupar em conscientização das novas gerações, porque eu acho que a longevidade, que é o grande interesse, a grande intenção acima de tudo isso, antes de mesmo de um resultado final, como o emagrecimento, por exemplo, ela está relacionada a um estilo de vida, a uma questão cultural, Sem né? dúvida. Então, essa divulgação, né, essa conscientização que a tecnologia pode trazer hoje através das mídias digitais, ela tem um grande poder, na sua opinião, com a relação cultural ao invés de apenas a receita da fórmula mágica de emagrecimento? Eu entendo que sim, né? Eu acho que hoje, se a gente for parar para pensar, eu confesso que eu não tenho dados aqui, mas isso deve estar bem fácil de conseguir essa informação. O tempo que as gerações mais novas desprende ali nas redes sociais, né? E obviamente muitas vezes até com informações ali de não muito valor, né? E eu acho que se a gente, acho que o ponto até é entender como abordar essa nova geração, e acho que a IA pode facilitar muito essa coisa. A linguagem, a abordagem, a forma de se relacionar, aí é a coisa que a generativa pode simplificar bastante isso, né? Ela pode ajudar muito e pensar que as próprias mídias sociais elas fazem uso extremo de IA. Ela já tem isso embarcado, né? Se conseguisse usar isso também no sentido de proporcionar o acesso também à informação, né, do tratamento, da saúde integral, etc. e tal, levando isso para o consumidor final, seria algo fantástico, né? De uma forma prática, você quer dizer, né? Sem dúvida, né? Porque no fundo essa geração é uma geração muito visual. Se você chegar ali só com texto, duvido que ele vai ler, né? Mas se você pensar de uma forma visual, de uma forma talvez até lúdica, é algo que talvez começa a gerar um valor muito grande, gera uma oportunidade grande e pode trazer um resultado muito maior, né? É o grande desafio eu acho que a graça de tudo isso é fazer cuidar da saúde virar moda, né? Onde as Exato. pessoas consigam fazer sem um estímulo extra ou de repente um resultado final momentâneo, mas sim virar um estilo de vida. É gerar um propósito, né? Eu acho que no final das contas, por exemplo, a gente começou falando que o cara tá emagrecendo porque ele quer estar bonito na foto lá do verão, né? Tem um propósito, estar bonito no verão, né? Talvez tem que começar a gerar outros propósitos ali e por meio desse propósito começar a alimentar as pessoas com informações para que elas se conscientizem e isso possa gerar realmente
é um cenário novo dentro da sociedade, né? Acho que a gente vê hoje muitas academias abertas por aí, as academias estão cheias, etc e tal, mas ainda tem muita gente obesa, ainda tem muita gente ali que não está cuidando da sua saúde. Tem muita oportunidade ainda nisso, né? Tem muita oportunidade. E o desafio é falar um pouco ali como, né, como empresa, né, como logo, né, Brizotti? Você tocou no ponto da IA. é, Ela pode diminuir esse gap, né? Mas aí a gente cai naquilo que você mencionou muito brevemente quando tocou nesse assunto, foram os dados, né? Uhum. Não vai dar para fazer nada disso sem dados, né? E a estruturação dos dados é um desafio, me parece, né? Porque sem eles você fica perdido. Você volta 20 anos no tempo, né? Quando a gente ia por tentativa e erro e muito mais por achismo, né? Pô, eu Exato. acho que isso aqui funcionou, os mecanismos de mensuração eram muito limitados por falta de dados, né? Esse é o grande desafio para vocês hoje, vocês que eu digo CTOs, CIOs, tenho a inteligência artificial aqui, mas o que eu vou ali, como eu vou alimentar essa IA, vira o grande desafio de hoje. Eu entendo que, não sei se é o grande, mas é um dos maiores, tá, Cássio? Na minha visão, né? Porque no final das contas, nós estamos em empresas que não nasceram ontem, né? Com exceção das startups, a maior parte das empresas tem uma história, né? E essa história, quando ela surgiu, não se tinha essa preocupação com o dado, com a qualidade do dado, com a estrutura do dado, etc. e tal. E no final das contas, muitas vezes os executivos da empresa falam: eu tenho esse dado. Talvez tenha, mas não nele da forma estruturada que se precisa. E aí acho que o desafio é justamente esse. Ou até captura o dado, mas não o dado que é o adequado para aquela informação, para aquela necessidade. Muitos dados nos sistemas legados acabam sendo perdidos porque é uma estrutura muito antiga e não se preocupava com esse tipo de informação. Então acho que o nosso maior desafio hoje é como voltar nesses sistemas legados e garantir que ele captura as informações que são ricas que a gente precisa, né? Aí estruturar esses dados e a partir daí colocar todo o processo de aprendizado da IA, né, em cima de dados estruturados que vão gerar realmente valor. Né? Para mim, a maior lacuna está nisso. Né? Como eu comentei em algum momento aqui da nossa conversa, se fala muito de IA e está se criando na cabeça dos executivos que é tudo muito fácil, tudo muito simples, tudo muito rápido. Né? De fato, pode ser, mas levando em considerações as premissas. Se eu não tenho dado estruturado, não vai ser tão rápido assim. E talvez não vai ser nem tão barato, né? Porque a IA em si pode ser até que não tenha um custo agregado para aquela solução tão grande, o que é raro, geralmente tem um custo agregado bastante grande, né? Mas toda a estruturação do dado vai desprender ali um investimento que as empresas precisam fazer para conseguir fazer com que essa IA gere o resultado que se espera, né? Então, acho que o desafio está um pouco em torno disso, sabe? Fazer todo esse ecossistema funcionar e depois parar de pé. Porque no final das contas, a gente corre um risco do que muitas empresas tiveram no passado com cloud, né? Veio a moda da cloud e todo mundo foi para cloud. E aí, em vez de colocar os ativos na cloud de forma adequada, fazendo melhor uso, fez um colocation na cloud e o custo de cloud estourou. Né? O risco que a gente corre com o IA é basicamente o mesmo, de querer resolver certas dores com o IA de uma forma desestruturada e depois esse custo não se pagar, a conta não fechar. Né? E aí, no final das contas, pode ser até que a gente está resolvendo uma dor, mas a conta não fecha, e aí não dá para seguir com essa solução. Né? É isso. E eu fiquei pensando aqui, Brizotti, se é uma questão de você criar, diluir uma cultura de dados em outras áreas, né? Porque os dados estão em todas as áreas. Os dados não Exato. são específicos de tecnologia, né? Pegando uma área que parece distante, sei lá, você pega RH, né? Cara, RH tem muito para fazer com dados, né? E melhorar o próprio desempenho, né? A partir daí, marketing nem se fala, financeiro nem se fala. É, Será que dá para sonhar em diluir uma cultura de dados na cabeça de toda a empresa? Afinal, temos LGPD,
né, que deveria estar fazendo a gente se preocupar com dados. Ontem, por exemplo, eu fui num restaurante, né, um evento, chega lá na porta, me dá teu CPF, data de nascimento, e número de telefone. Eu falei, porra, para eu entrar num Todo mundo está bar, pedindo hoje. porra, para entrar num bar, É, desculpa, não quero dar, entendeu? Eu não sei onde é que você vai armazenar isso aí, né? Aí no fim, você não quer criar caso, você acaba dá um celular falso lá, dou qualquer um, qualquer número. Então você vê que a cultura de dados não pegou. Pô, o dado é seu, cara. Você não tem que sair dando para entrar num bar. Para eu fazer um cadastro, comprar um apartamento, ok, mas num bar, né? Então não tem a cultura disseminada. Será que nas empresas vai pegar, né? Ou será que o e, caminho é a área de TI criar mecanismos e falar, olha, cara, mesmo você não sabendo a importância dos dados, você vai acabar gerando, organizando, porque eu tô colocando um caminho que leva a isso. Como é que você acha que vai ser essa questão, Brizotti? e até, Assim, Brizotti, vai lá. complementando, complementando e comentando essa pergunta do Cássio, principalmente olhando para uma empresa de tecnologia de saúde, eu não falo só de dados entre as áreas, eu falo de dados de um segmento. Dados de um hospital, dados de qualidade de vida, do que as pessoas gostam de fazer no tempo livre, para aí sim alcançar um propósito final, que é a qualidade de vida, a saúde, enfim. É, gente, acho que a gente falou de coisas bem importantes aqui, né? E acho que eu diria, ao Cássio, na tua pergunta, que talvez esse é o principal desafio. Porque por mais que TI consiga estruturar os dados, consiga ter as ferramentas adequadas, que eu tenha um agente de IA que consiga consumir esses dados e prover as informações que as áreas precisam para tomada de decisão, etc. e tal, a cultura de dado ainda ela não é algo 100% disseminado nas áreas, nas empresas. Né? Quem acaba tendo cultura de dado ali é o C-level, né? Até porque ele é meio que forçado muitas vezes a ter essa informação, né? Ele é cobrado por isso, ele tem que fazer gestão disso, ele acaba tendo. Né? Mas no final do dia, no dia a dia, quando você entra em conversas, as pessoas ainda acabam tomando decisões ou tomando caminhos muito no achismo e pouco com os dados. Aliás, tem até um amigo que vem da área de produtos que ele criou lá uma camiseta que tem lá menos achismo e mais dados. Esse deveria ser o direcionamento de todas as empresas e de todas as áreas dentro de uma empresa, né? Acho que até a gente volta na questão. Hoje o dinheiro é muito caro para todo mundo. Eu não vou sair investindo e gastando meu dinheiro em qualquer coisa. Então vamos começar a ter mais embasamento em dados para poder tomar as decisões. Né? E acho que o desafio está aí. O dado muitas vezes ele existe, ele só não é usado. Né? Ou se é usado de forma equivocada muitas vezes. Acho que a gente ainda vê muitas empresas grandes, bem estruturadas com relação a dado. Eu já participei, já trabalhei em algumas delas, que tinha uma mega estrutura de dados, soluções de BI, soluções de consumo dos dados super modernas. No final das contas, a pessoa ainda pegava aquela estrutura, fazia o download no Excel dela e ficava manipulando no Putz. Excel dela e gerando as próprias informações. Né? Então, eu acho que tem um desafio bastante grande ainda nisso, né? E é um trabalho de formiguinha. Eu acho que tecnologia e produto digital tem influenciado muito nesse sentido. Né? Eu falo muito de produto digital porque quando a gente fala de produto, a primeira pergunta que a gente faz é que dor eu vou resolver? Cadê os dados? Cadê as métricas? Cadê os indicadores para a gente ter certeza que é por esse caminho que eu tenho que seguir, é aqui realmente que eu tenho que apostar, é aqui realmente que eu tenho que investir. Então a gente influencia muito isso, mas ainda é pouco. Né? Porque se você pensar em grandes corporações que têm, sei lá quantos departamentos, tecnologia e produto acabam interagindo mais fortemente com uma meia dúzia. Né? E mesmo assim interage com duas, três pessoas especificamente. Né? Então acho que tem um trabalho bastante grande para ser desenvolvido aí. Eu já tive experiência em vidas passadas de ter comitês de dados nas empresas e esses comitês ter agentes multiplicadores de dados dentro de cada departamento para levar essa cultura. Né? A gente viu ali bastante avanço, tá? Isso acho que foi algo que ajudou bastante, mas é um trabalho de médio a longo prazo. Não acho que é algo que vai resolver do dia para a noite. Pelo menos é o que eu tenho visto nas experiências que eu tenho tido. É, o... Eu já brinquei com isso, e quando você tira um dado de um sistema e bota no Excel, uma vez eu brinquei e falei pra turma aqui, falei, cara, cada vez que você faz isso, morre um panda, tá? É.
E o input também, né, Brizotti? Porra, porque eu acho que morrem dois pandas quando o cara chega lá e você tem um CRM, por exemplo. Cara, tem o campo, nome, telefone, observações, tal, e as pessoas começam a usar isso de um jeito, sabe? Eu crio a própria regra. Olha, no campo endereço eu coloco um comentário do meu último contato. É, eu não sei, assim, acho que vocês também são do mundo da tecnologia, a gente tem um certo toque com isso, mas até aqui foi só mania, né? Um erro vamos dizer, uma mania ou um hábito não saudável para os dados desse tamanho é capaz de prejudicar uma estrutura inteira? Ou será que com IA você consegue começar a corrigir isso? Não, mesmo que o cara coloque num campo inadequado, a IA vai entender que é ali, né, que eu devo corrigir. Eu quero te perguntar isso: qual o tamanho do estrago quando pequenas ações dessas, isoladas entre as pessoas, viram parte da rotina? Ele gera um impacto bastante grande dependendo do tipo do cenário, né? E dependendo do tipo de solução que você tem dentro da organização também. Via de regra, os times de dados das empresas já têm soluções ali para poder higienizar as bases e tratar certos desvios, né? Como você mencionou, deveria estar informando uma coisa no campo, estou colocando outra coisa. Obviamente que tem uma cadeia, né? Primeiro que a aplicação não deveria admitir certas trocas. Mas o exemplo que você colocou, eu estou pegando um campo texto que eu deveria colocar uma informação e estou colocando uma outra informação, né? Isso dificulta um pouco, mas hoje os times de dados têm ferramentas para poder tratar e higienizar essas bases. E a IA ainda mais acelera essa coisa, né? Porque você consegue criar ali algoritmos, e aí eu estou indo até além da IA generativa, ok? Estou falando IA de uma forma mais abrangente. Você consegue criar Uhum. algoritmos ali para poder tratar esses dados, etc. O ponto é que isso tudo gera custo de processamento, tudo coisas Sim. que poderiam estar sendo evitadas, né? Que poderiam estar sendo tratadas. Aí talvez é a questão da governança dos dados. Né? Eu trabalho trabalhei em instituições e trabalho em estruturas que eu tenho colocado essa questão da governança dos dados, e a governança é realmente alguém que vai olhar para a saúde do dado e está começando a chegar um dado sujo aqui, vamos educar a pessoa para que ela pare de colocar esse dado sujo nessa informação, né? Nesse campo aqui, para a gente eliminar um pouco desse trabalho de sanitização de bases, etc. e tal, e a gente consiga ser um pouco mais eficiente com isso. Mas essa coisa acaba acontecendo o tempo todo, né? A gente costuma brincar que quem usa o sistema geralmente é muito criativo, né? Ele quer resolver o problema dele. Ah, eu vou abrir um chamado para colocar um campo. Vai levar 3 meses para colocar um. Ah, então coloca aqui mesmo. Eu vou adotar que esse campo agora vai ter tal informação. É uma cadeia que tem que ser tratada, na minha visão, né? Talvez se tecnologia for um pouco mais eficiente também no atendimento do usuário final, talvez esse tipo de coisa minimize, né? A gente mitiga esse tipo de situação. Mas talvez a resposta aí para mim seria realmente a governança dos dados. E que essa governança, inclusive, agora assim falando de IA, você poderia até automatizar, não precisaria nem ter uma pessoa fazendo essa governança. Né? Uhum. Você pode colocar um agente de IA ali que fique monitorando, entendendo ali o desvio e de onde veio aquilo, e de repente a própria IA disparar alguma coisa ali no sentido educacional de quem fez aquele uso indevido ou daquele campo e colocou uma informação inadequada naquele campo, a própria IA ajudar a educar aquela pessoa, né, aquele usuário do sistema, para que não usasse daquela maneira. Acho que hoje aí é o ponto, né, que a gente começa a usar a IA de forma criativa e para resolver dores que realmente existem, para que a gente possa ter também efetividade, mas melhores resultados em outras frentes, né? Perfeito. Puxa, quero te agradecer muito, Brizotti, pelo papo, um papo fácil, solto aqui. E essa parte dos dados sujos eu vou separar aqui, botar no WhatsApp e mandar para algumas pessoas que eu tenho em mente. Já que elas não me ouvem, eu espero que elas ouçam você. Boa. Aí vão falar, mas esse cara de TI, ele não sabe de nada. Ah, sabe, não, chato, burocrata. É, Então, te agradeço demais, viu, Brizotti, pelo papo hoje. eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade. Acho que é sempre legal a gente poder estar falando de temas bons como esse, né? Que, como você falou, a conversa flui, né? Se torna uma conversa leve ali.
e de coisas que são bem presentes hoje no nosso dia a dia, né? Acho que está presente em todo lugar que você vai, da maior a menor empresa, é uma realidade isso tudo que a gente tem falado aqui, né? É isso aí. E, Leandro, obrigado mais uma vez por participar com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado, Cássio. Obrigado, Brizotti. Foi um prazer, eu que agradeço, Leandro. Muito bem, vamos chegando ao final do Think Tech de hoje. Cada vez mais a tecnologia é meio, não é fim, hein? No fundo, esse lema é a razão de existir aqui do nosso podcast. O Think Tech de hoje fica por aqui. Até a próxima, hein?